Amém, amém. Bom dia a todos. Sou abençoado vê-los vendo agora e outros que estão participando por todo o mundo, participando dessa associação geral. Nós estamos tão felizes que vocês estão aqui. Vamos abrir a palavra de Deus para sentir o poder dele, nos lembrando a grande importância que nós ficássemos firmes na fé, na fidelidade dos nossos antepassados e uma atitude de fé. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, chegamos até Ti, gratos, buscando as Tuas bênçãos, não fazendo isso com uma presunção. Nós oramos então neste momento. Precisamos que o Senhor nos transforme as nossas mentes. Tenho certeza que assuntos que pensamos e consideramos são de alta importância, mas neste momento, nos ajude a focar na Tua palavra. Nos direcione para aquilo que está acontecendo nos céus neste momento. E que nestes tempo que passarmos juntos, que possamos sentir a Tua presença, sabendo que o Espírito Santo está vivo em nós. Ninguém está aqui para escutar a mensagem de um ser humano. Todos nós estamos aqui para ouvir uma mensagem que vem dos céus. Nós oramos, nós apelamos, ó Pai, através do sangue de Jesus. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Em Yangon, Myanmar, há uma estrutura que realmente precisa ser vista para se acreditar. A pagoda Shedwagon é considerada a pagoda budista mais sagrada do país. Pode ter sido construída há mais ou menos 2000 anos atrás, enquanto Buda ainda estava vivo. Com 99 metros de altura, toda a estrutura é coberta de ouro. O topo, é adornado com quase 2.500 rubis e 5.500 diamantes, incluindo um espetacular diamante de 76 quilates. No sul da Índia, no estado de Tamil Nadu, há um templo que alguns descrevem como digno de ser uma das 7 maravilhas do mundo. O templo templo foi construído há cerca de 1.500 anos. Ver é crer. Inalterado por 1000 anos. Ainda uma estrutura impressionante. Para honrar seus deuses, eles constroem templos, muitas vezes magníficos. Poderíamos mencionar a Basílica de São Pedro em Roma, a Catedral, ou ainda inacabada Sagrada Família em Barcelona. Edifícios notáveis, todos projetados para o propósito de adoração ou para enriquecer sua jornada no caminho religioso de sua escolha, de encontrar com o Deus também da sua escolha. Mas o cristão que crê na Bíblia não tem um templo terrestre ao qual apontar. Em vez disso, olhamos para um templo no céu, o santuário, um verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Embora tenhamos sido informados de que nenhuma estrutura terrena poderia representar sua vastidão e glória, não olhamos em sua direção para admirar sua arquitetura. O templo, para o crente cristão dos últimos tempos, existe para informar e impactar nossa experiência cristã. Para nos ensinar que há um Deus no céu que fez tudo o que podia para nos salvar do salário do pecado. E para demonstrar para nós, nesse teatro da graça de Deus, nestes momentos, no tempo que vivemos, nem mesmo o pecado poderia impedir um Deus amoroso de estar no meio do seu povo. Ele disse a Moisés: "Me farão um santuário para que eu habite no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar."
para o modelo do santuário, para o modelo de todos os seus móveis, e assim o fareis. Este tabernáculo acompanhava Israel durante suas peregrinações no deserto, o que é uma outra forma de dizer que Deus estava com Israel em suas jornadas no deserto. Na coluna de nuvem e na coluna de fogo, Deus estava com seu povo. Moisés feriu a rocha na presença da coluna de nuvem, Jesus fez jorrar a água. 10 pragas, água amarga, maná no chão, e Deus estava com seu povo. Agora ele habitaria no meio deles. Uma estrutura de 2 compartimentos foi construída, com aparentemente cada detalhe, cada serviço projetado para ensinar a história da salvação ao povo de Deus. Haveria um altar para as ofertas sacrificais. Uma pia onde os sacerdotes se lavavam. Uma sala contendo um altar, uma mesa de candelabro, cada um deles com lições objetivas. A mesa dos pães, da proposição, apontava para Jesus, o pão da vida. O candelabro de 7 braços prefigurava Jesus, a luz do mundo e a luz do nosso mundo. Se formos constantemente alimentados com o óleo do Espírito Santo, no altar do incenso, a fumaça subia diante de Deus, representando a justiça de Cristo, ascendendo ao céu com nossas orações. E no lugar santíssimo, estátuas de 2 anjos, em cima da Arca da Aliança, que continha, entre outras coisas, os 10 mandamentos. Essa jornada no santuário traçava o caminho da penitência até a comunhão e unidade com Deus. Da quebra à plenitude, da injustiça à justiça, da impureza à santidade. Como sabemos bem, foi um mal-entendido sobre o santuário que acabou dando origem à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Segundo um pregador batista, e eu acredito dar crédito aonde crédito deve ser compartilhado, de acordo com um pregador batista, Jesus retornaria em 1843. Quando isso não aconteceu, surgiu a ideia de que Jesus voltaria em 1844, o que culminou no que agora chamamos, de hoje em dia, de grande desapontamento. Logo, estudantes atenciosos da Bíblia perceberam que o erro, na verdade, era duplo. Um erro matemático baseado em outro teológico. Jesus nunca retornaria em 1844. Mas, em vez, ele entraria no lugar santíssimo do santuário celestial e mudou o foco de seu ministério para a obra final do juízo. Agora, sei que isso causa desconforto em algumas pessoas, mas não tem nenhum de nós que acredita genuinamente que a oposição, que a nossa posição do pré-advento, do juízo investigativo, esta oposição surgiu por causa que, assim como o sábado, a criação e a família e a imortalidade da alma e mais, o inimigo, Satanás, odeia as profundas verdades que são ensinadas através das Bíblias doutrinárias. Ele odeia o fato que ensina verdades de Deus e do amor de Deus e da graça maravilhosa de Deus. Não caia nisso, não acredite nas mentiras do inimigo. Você pode acreditar na palavra de Deus. Você pode acreditar na crença adventista de número 24, você pode acreditar no juízo investigativo. É 100% bíblico. Você também encontra antes do verso que realmente transformou a vida de William Miller. Em Gênesis, Deus viu o homem e depois veio o homem
E os anjos participaram de Sodoma e Gomorra, e o fogo desceu no povo, e ele é o juiz, ele julga e depois age. E depois em Daniel 8, Daniel 7, o leão, o urso, o leopardo, a besta indescritível, o chifre pequeno, e então o juízo. Então Jesus recebe domínio. Mais adiante, no mesmo capítulo, o juízo é dado a favor dos santos, antes que eles recebem o reino. E nos versos 26 e 27, o juízo contra o chifre pequeno e a favor dos santos ocorre antes que os santos recebam o reino e o domínio. Isso é bíblico, queridos amigos de Deus. E depois em Daniel 8,14 nos diz: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Vemos a purificação do santuário nos serviços do dia da expiação, quando o registro dos pecados era removido do santuário, e aqueles que eram arrependidos tornavam-se um com Deus. O livro de Eclesiastes termina dizendo assim: porque Deus há de trazer o juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Paulo escreveu no Novo Testamento: pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Eu poderia sugerir que a oposição ao juízo investigativo não tem nada a ver com a Bíblia, mas tudo a ver com os segredos que homens e mulheres escondem nos seus corações. E esse juízo na superfície é problemático para seres humanos pecadores, porque Paulo nos disse em Romanos que todos pecaram e são destituídos da glória de Deus. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Escreveu no mesmo capítulo: o padrão no juízo de Deus são os 10 mandamentos, e sabemos que tudo que a lei diz, o diz aos que estão debaixo da lei, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por que isso? Porque a lei opera a sua ira, pois onde não há lei, também não há transgressão. Então, assim poderíamos concluir que o juízo é uma péssima notícia para as pessoas. Mas se assim concluíssemos, estaríamos esquecendo algo muito importante em Romanos capítulo 1. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho, Evangelion, Evangelho, boas novas. Um evangelista é o portador de boas novas. E temos boas novas a compartilhar. O Evangelho, o poder de Deus para a salvação. Capítulo 2. Judeus ou gregos, todos quantos pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E quanto pecaram sob a lei, pela lei serão julgados. Isso não parece muito bem. Capítulo 3. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença. Agora, o que está acontecendo aqui? Isso é Paulo descrevendo o juízo, mas observe isso e como se desenrola. Paulo está falando do juízo e de suas implicações e como poderemos ser considerados justos diante de Deus no dia do juízo. Capítulo 4, depois de mencionar a fé, Paulo explica como ela se manifesta. Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convencido de que aquele que prometeu também era poderoso para cumprir. Nisso lhe foi imputado por justiça. Justiça pela fé, irmãos e irmãs. E agora capítulo 5. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só,
muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. A graça superabundou novamente, a graça. Capítulo 1, no livro de Romanos, isso é boa notícia. Capítulo 2, os pecadores serão julgados pela lei. Você está preso. Capítulo 3, mas você pode ser justificado, não pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. Capítulo 4, fé é crer que a palavra de Deus fará o que ela diz que fará. E capítulo 5, a lei entrou e revelou que seu estado de perdição, adventistas, mas onde o pecado abundou. Olha, queridos, a graça superabundou. Temos algo para louvar a Deus. Você pode dizer amém hoje? Como dizer juízo sem dizer juízo? Não, ele não está falando sobre isso. Mas ele está conduzindo pelos princípios do juízo. A lei condena, mas nós somos libertos. O juízo investigativo, irmãos e irmãs, é uma demonstração da graça de Deus. Ele tem pouco, se é que tem algo a ver com condenação. Como poderia ter? O juízo investigativo é simplesmente Deus honrando. Não tem nada que ele não possa fazer pelo perdido. Mas nós, os salvos, somos considerados redimidos apesar dos pecados que cometemos. Romanos 3, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Ele diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ele diz isso, sendo justificados gratuitamente pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Isso deve ser uma coisa mais incrível que você já leu. Vamos recapitular um pouco. Verso 20. Pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada diante dele. Mas agora, os justos de Deus, sem lei, pela fé, Deus vai trazer toda a obra, mesmo as que estão em segredos. Todos pecaram. Paulo diz, em Romanos 3, todos pecaram e são justificados gratuitamente pela graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus proveu uma propiciação e através do sacrifício, através da fé, a graça de Deus pela remissão dos pecados. O juízo, irmãos e irmãs, o que você pensava que aconteceria no juízo? Deixe-me te contar. A Bíblia diz que Jesus foi semelhante aos irmãos para ser um misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Hebreus 2:17. Paulo desenvolve a ideia de Cristo como sumo sacerdote no capítulo 3. E então ele diz no capítulo 4, tendo, pois, como grande sumo sacerdote que entrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa convicção. Por que não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas? Paulo diz, porque
temos um sumo sacerdote no céu, vamos permanecer na nossa profissão de fé. Vamos permanecer fiéis. O próximo verso diz: acheguemo-nos, portanto, com ousadia ao trono de Deus, da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nosso presidente da Conferência Geral falou no último sábado sobre a necessidade da ousadia, e aqui a Bíblia nos diz para virmos a Cristo como sumo sacerdote com ousadia, com confiança. Este é o convite para pecadores se aproximarem de Jesus com a ousadia. Você consegue imaginar isso? Tem uma tendência de muitas pessoas, particularmente quando pecam, de se afastar de Jesus. Você pensa que você não merece, como se Ele não os quisesse. Que a religião é essa, o cristianismo. Venha com ousadia a Jesus. Nós nos perguntamos se Jesus é como isso, é como esse. Que religião é essa? Você pecou, você deve se correr de Jesus. João escreveu: filhinhos meus, essas coisas os escrevo para que não pequeis. E então ele escreveu também: mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus disse: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Onde o pecado abundou, a graça superabundou. Nós não podemos estar distante. Deixa o ímpio o seu caminho e o homem justo os seus pensamentos, e converta-se a Jesus, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Ele não diz os justos, Ele fala os pecadores. Salmo 136, verso 36 diz: porque a misericórdia dura para sempre. Deixa eu dizer para você um dos meus versos favoritos. Salmo 103, verso 8 a 14. O Senhor é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade. Não repreende perpetuamente, nem para sempre conserva a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que os temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que os temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele sabe os pecados que tratamos de esconder dos nossos irmãos da igreja. Ele sabe dos nossos medos. E Ele diz: vem a mim, eu vou dar descanso. O juízo investigativo é um exercício de graça. O juízo não existe para que Deus aprenda algo sobre você. Ele já sabe tudo. O juízo não é Deus à procura de pecados não confessados. Ele é Deus, não é um menino birrento de 11 anos. O juízo é Deus abrindo os livros e ansiosamente procurando encontrar o maior número possível de pecadores perdoados. Este é um Deus com uma graça infinita, pronto para salvar toda alma que quiser ser salva. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, Deus diz: deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem à
ao conhecimento da verdade. Isso é escrito no contexto de Cristo como sumo sacerdote. Deus diz, não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque a razão morrereis, ó casa de Israel. Everlasting life. Tell the sinners of the world, run to Jesus. Come to Christ. Diz a todas as cidades, vai a Jesus. Tell the church, fala para a igreja. yet the judgment is in favor. O foco do juízo pré-advento não é pecado, nem mesmo o pecador. The sinner, it's on the Savior. É o Salvador. Cada alma salva quando Jesus voltar será indigna de qualquer coisa além da morte. Mas o juízo diz, Jesus diz, você se saiu bem. Você foi tão obediente. Ele diz, eu estou pronto para perdoar. Hebreus 7:25. Portanto, também pode salvar perfeitamente os que eles se achegarem a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Amigos de Deus, isso é graça. Não graça barata. É a graça que nos coloca Senhor, não me deixe te ofender. Mas porque Jesus morreu por mim, eu tenho que viver por Ele. Deus não entrou em lugar santíssimo com santuário feito por mãos. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, porém o próprio céu para compadecer diante de Deus. Fora da salvina da salvação, da doutrina da salvação. The whole thing starts with Christ. Read in Daniel chapter 9. We're talking about his baptism. Daniel capítulo 9 fala sobre o batismo de Jesus, fala sobre a cruz. Vai ao mundo inteiro. 2.300 anos, Jesus entrou no santuário, no lugar santíssimo, para salvar o povo do pecado. Não é sobre Jesus vindo para punir. Ele está caminhando sobre você com pregos, com a cruz. Olha da cruz, ele diz. O que você acha que isso representa? Esse é Jesus dando todo para você. Para que você seja salvo por sua graça. Jesus é por nós. Agora podemos proclamar o Evangelho eterno. Teme a Deus e dá-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. Não tenho nada para esconder, eu não tenho nada para esconder. Jesus morreu por mim. E eu estou salvo através da sua graça. Isso é através da graça extravagante de Deus. Não fique pensando qual pecador você é. Olha para o céu. Jesus morreu por você. Igreja Adventista do Sétimo Dia que acredita na Bíblia é uma salvação sólida. Jesus morreu por mim. Jesus morreu por mim. Eu devo andar nas ruas de ouro. Eu estou esperando esse momento. Se alguém te perguntar se você deve estar no céu, não duvide. Por que eu não devo estar no céu? Porque Jesus morreu por mim. Vou andar nas ruas de ouro. Porque Jesus abriu as portas. Pecadores, Cristo morreu por mim e por você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Filho dele, o único Filho, para nos salvar. Amigos de Deus, você agora estende um pouquinho.
subject so much. Porque as pessoas odeiam esse tópico, esse tema muito. The investigative judgment speaks of the grace of God. O juízo investigativo de Deus fala sobre a graça de Deus. Ele não está olhando por pessoas que não merecem. Eu quero te dizer que em fevereiro desse ano, negociadores do governo dos Estados Unidos viajaram à Venezuela e conseguiram a libertação de 6 prisioneiros americanos. 2 dos 6 foram adicionados de última hora. Prisioneiros foram. Estamos fora daqui. 2 deles disseram não. As autoridades disseram: vocês podem ir a casa. Não vamos ser alguém outra vez. Então eles permaneceram. 2 desses foram escolhidos de última hora. 6 homens foram instruídos, foram para casa. 2 que deveriam estar no avião, mas ficaram presos simplesmente porque eles pensaram que a oferta da liberdade era bom demais para ser verdade. Amigos, hoje Deus morreu para que pudéssemos sermos livres. Mas se você acredita que a graça de Deus pode ser tão boa, se você escolhe neste momento acreditar que o amor de Deus é assim poderoso, hoje você tem que escolher que isso é uma possibilidade. A Bíblia nos diz que se o Filho de Deus o libertar, você estará verdadeiramente liberto. O nosso Deus é um Deus de grande graça. Você ouviu a história do filho pródigo que saiu de casa, que foi para as Las Vegas, que viveu uma vida de um jovem em perdição? Ele saiu, ele falou que eu não mereço voltar para casa. Ele treinou, ele praticou toda uma palestra que ele ia dar para o seu pai, uma explicação que ele iria dar para o seu pai, voltando para casa com vergonha. E o pai ficou sabendo que o seu filho ia voltar. Agora, você coloca no lugar do filho daquele rapaz. E você olha para o seu pai correndo em sua direção, você pensa: acabou, não tenho mais esperança. E você fica com medo. E você pensa: a minha vida aqui vai terminar. Só que em vez de sua vida ali ser destruída, o seu pai te dá um abraço. O seu pai te recebe. O seu pai celebra que você chegou. Ele quer sacrificar uma ovelha para a tua causa. Ele coloca o anel no seu dedo. Ele estava perdido e hoje ele foi salvo. Ele está procurando pecadores que hoje vão ser salvos. Não procurando filhos para mandar embora, mas para trazer de volta para casa. Uma mulher pega em adultério, ela foi considerada culpada. Mas nós sabemos um outro também que foi considerado um criminoso. Aqueles homens que foram tragos a Jesus, foram mais culposos do que ela. Mas note a graça de Deus. Todos esperando ser ali, ela morta, executada pelas pedras. Mas Jesus pergunta: alguém aqui te julga? Se ninguém aqui te julga, eu também não te julgo. Vá e não peque mais. Que graça foi demonstrada para essa mulher pega em adultério. Mas você está esquecendo alguma coisa. Ali você tinha homens maldosos que, com as mãos que estavam preparadas para executar essa mulher, jogando pedras nela, preparados para destruir o próprio Jesus. Homens maldosos. Mas ainda assim Jesus escreveu no chão. E nós acreditamos que Jesus escreveu uma lista de seus pecados. Ele não levantou falando para eles: vocês vão para o inferno.
Suas cobras, eu não vou lidar mais com você. Jesus até tentou alcançar o coração destes homens. Nós falamos, a mulher tudo bem, mas e os homens? Nós esquecemos os homens. Mas a graça de Deus foi estendida até eles. Jesus não os desconsiderou. Jesus não os esqueceu, mas Ele também estava tentando alcançá-los. Eu estou tentando alcançar os seus corações. Amigos, nós servimos um Deus de graça, um Deus amoroso, um Deus de graça superabundante, que está fazendo um juízo nos céus agora. Está vendo Jesus proporcionando graça para vocês neste momento. Assim que as águas subiram rapidamente no Texas, nessa sexta-feira, quando a tragédia estava, uma família presa em casa, que estava prestes a perecer, mas a ação de um pai e filho, sabendo que ele tinha que fazer algo desesperador, ele quebrou uma janela com seus punhos e fazendo assim, ele se feriu gravemente, uma artéria no seu braço. Ele começou a sangrar. Ele salvou a sua esposa, as suas filhas e a sua sogra. Mas depois, ele disse à família, desculpem, não vou conseguir, não vou sobreviver. Eu amo todos vocês, assim como a vida escapava do corpo de Jesus Cristo no Calvário. Ele viu o fruto do seu sofrimento e ficou satisfeito. E através da eternidade, as cicatrizes nas mãos e pés de Jesus dirão para sempre, eu amo todos vocês, eu amo todos vocês. Neste momento, nos céus, Deus está ministrando os méritos do seu sangue na cruz, dizendo, eu amo todos vocês. É a voz de Jesus que você escuta, implorando contigo, a sua oferta de liberdade. Nós não somos prisioneiros do pecado. Não deixe a dúvida impedi-lo de aceitar a salvação que Cristo já assegurou. Aceite a sua oferta de liberdade, dê um passo de fé e ande na liberdade de sua graça. E é Jesus que disse, eu amo todos vocês, eu amo todos vocês. E nós dizemos, Senhor Jesus, tome o meu coração e o faça assim o seu. Vamos orar juntos, Senhor nosso Deus. Que boas novas, boas notícias. O Senhor nos disse para pregar o Evangelho eterno, porque o momento do juízo chegou. E nós dizemos aleluias. Nós agradecemos por essa prática da graça. Nós reconhecemos o juízo e a justiça. Mas o Senhor nos disse que perdoarei a todos. Nós estamos aqui, ó Senhor, nós estamos aqui. Amigos de Deus, seus olhos estão fechados. Se você puder falar a Jesus, eu aceito a sua graça, eu aceito a sua graça. Levante as suas mãos neste momento, somente Deus está te vendo neste momento. Senhor, nós somos cristãos que nos deleitamos na graça de Cristo. E nós te agradecemos que em breve veremos a Cristo voltando através da tua graça. Através da tua graça estaremos lá. E nós te agradecemos, nós te louvamos em nome de Jesus. Fale comigo, igreja. Amém e amém.